E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje eu tô de volta aqui ao jogo Borderlands Pre-Sequel para falar para vocês que finalmente eu achei a Angel, a filha do Handsome Jack, dentro do jogo. Era um negócio que eu tava reclamando muito, que eu falava, olha, eu não tava conseguindo achar a Angel, que pra mim é o personagem principal pra essa série. Mas agora eu achei e tá aqui uma referência a Angel. Infelizmente, é só isso que eu achei até agora, que é essa foto da Angel que tá aqui na mesa do Handsome Jack, que você pode achar no escritório do Jack. Fica parecendo piada, né? Que uma personagem tão importante pra série, como foi a Angel, ficou simplesmente relegada a uma simples foto na mesa do Handsome Jack, enquanto que pra mim, a Angel deveria ter sido, digamos assim, uma das personagens principais do Borderlands Pre-Sequel. E esse vídeo eu tô fazendo na verdade para compartilhar com vocês como é que eu queria que a história tivesse seguido dentro de Borderlands Pre-Sequel, porque Borderlands Pre-Sequel é um jogo mediano, mesmo para quem é fã de Borderlands, que é o meu caso, que acompanhei Borderlands nos últimos 2 anos, é um jogo mediano, e a história poderia ter feito muita diferença. E não fez. A história do Handsome Jack, digamos assim, é uma das histórias que poderia ter tido, que tinha um grande potencial de ser algo fantástico, e em vez disso foi uma história que também foi mediana dentro da lógica do jogo, dentro do que o jogo apresentou. A premissa do jogo era muito simples, era simplesmente explicar como foi que Handsome Jack se tornou o grande ditador de Pandora, explicar a origem do Handsome Jack. E dentro de Borderlands 2 já existia uma série de elementos que poderiam ter sido aproveitados no Borderlands Pre-Sequel e que não foram aproveitados de forma nenhuma. Por exemplo, nós sabemos dentro de Borderlands 2 que Handsome Jack, ele era um cara legal, ele era um simples engenheiro dentro da empresa Hyperion e que ele se tornou maligno depois. Nós sabemos que a filha dele, a Angel, teve uma importância muito grande dentro desse processo de transformação da personalidade do Jack. E nós sabemos que simplesmente a Angel, em determinado momento, que se descobre que ela é uma Siren, os poderes dela saem do controle. E a mulher do Handsome Jack, ela provavelmente morreu. Não fica explícito no jogo que ela tenha morrido em função dos poderes da Angel saírem do controle. Mas nós sabemos que ou ela morreu ou ela ficou muito ferida, alguma coisa do tipo. Então assim, o jogo poderia ter trazido isso, ter trazido essa confusão, esse eixo complexo. Que era o quê? Apresentar como principal da história a relação entre o Handsome Jack, a mulher dele e a filha dele, a Angel. E simplesmente construir o Handsome Jack no primeiro momento como um personagem legal, alguém do bem, um simples engenheiro dentro de uma empresa maligna, uma empresa extremamente sem escrúpulos, que era a empresa Hyperion. E aí nós teríamos o Handsome Jack como uma pessoa boa, fazendo uma certa oposição a um grande vilão, que também falta dentro de Borderlands Pre-Sequel, que na minha opinião tinha que ser o presidente da empresa Hyperion. A Hyperion, digamos assim, ela se comporta um pouco como o governo americano se comporta. Que assim, ela é uma empresa voltada para a exploração, que faz guerra, mas que acredita que está levando o progresso onde quer que ela passe. Então, por exemplo, se você pegar, digamos assim, as guerras recentes dos Estados Unidos, você vai ver, por exemplo, a guerra com o Afeganistão, que teve uma desculpa a luta contra o terrorismo. Mas no final das contas a gente sabe que aquilo ali foi para exploração de petróleo. Mas além disso, os Estados Unidos ainda sustenta que está levando a civilização, a ordem para o Oriente Médio. Então, digamos assim, a Hyperion já tinha facilmente uma argumentação, um propósito, que era chegar e colonizar Pandora, que era um planeta praticamente esquecido, que só tinha bandido, mas que tinha muitos recursos naturais. Então era extremamente tranquilo você colocar isso como uma premissa. Olha, a Hyperion chegou e vai conquistar Pandora. E dentro disso você tinha o Jack, que não era ainda o Handsome Jack, como um simples engenheiro, tendo que viver todas as dificuldades morais, os dramas morais, as contradições morais, que era trabalhar para uma empresa extremamente sem escrúpulos, que só pensava em explorar onde quer que ela chegasse. E, digamos assim, o Handsome Jack iria ter que viver essas contradições, mas ao mesmo tempo
a relação dele com a Angel e com a mulher iria, digamos assim, abrir uma outra possibilidade, que é o quê? O Handsome Jack começando a passar pro lado do mal, digamos assim. Por quê? Imagine vocês o seguinte, e aí é que eu acho que faltou um pouco de inteligência, não inteligência, mas um pouco de sacada do pessoal da Gearbox, que era entender o seguinte: olha, a Angel, no momento que ela começasse a manifestar os poderes dela de Siren, os poderes super poderosos lá dela, digamos assim, isso poderia atrair a atenção da própria empresa Hyperion para explorar a filha do Jack. Então, digamos assim, imaginem a complexidade que seria o Handsome Jack trabalhando por uma empresa, fazendo uma exploração inescrupulosa de um planeta. E em determinado momento, essa empresa descobre que a filha dele tem poderes sobrenaturais que poderiam ser explorados, digamos assim, de forma econômica. A Angel, para quem jogou Borderlands 1 e Borderlands 2, ela tem poderes que estão relacionados com tecnologia. Ela é o guia dos personagens principais em Borderlands 1 e 2, e ela consegue acessar qualquer computador. E isso, se a gente pensar bem, ela faz isso tudo estando contida pelo Handsome Jack. Imagine o real potencial dela se não tivesse nenhum tipo de contenção dos poderes dela. Então imagine a trama que seria o Handsome Jack em campo, tentando, digamos assim, cumprir as ordens da Hyperion, da empresa que ele trabalhava, na medida da legalidade, na medida do possível, digamos assim, sem romper com todos os princípios morais que ele tinha. Em determinado momento, o presidente da empresa descobre que a filha dele é uma Siren e começa a querer explorar, digamos assim, esses poderes dela para conseguir lucros. E aí, claro que iria ter uma oposição, uma discussão, e simplesmente a Hyperion ia fazer o quê? Ia demitir o Jack e ia sequestrar a filha dele. E aí nós teríamos, digamos assim, um contexto bem legal do Handsome Jack indo contra a Hyperion e tentando salvar a filha dele. Só que aí que eu acho que ficaria mais legal ainda, que é como eu queria que a história seguisse. Determinado momento, com a Hyperion fazendo experiências com a filha dele para conseguir manipular os poderes dela, digamos assim, que os poderes da Angel poderiam sair do controle. E aí é que a coisa iria realmente ficar dramática. Porque isso foi relatado em Borderlands 2, que os poderes da Angel saíram do controle e feriram a mãe dela. Agora imagine isso numa escala planetária. A Angel com os poderes descontrolados dentro da Hyperion, tendo acesso a praticamente toda a tecnologia da Hyperion e toda a tecnologia de Pandora. Então, digamos assim, conter os poderes da Angel realmente poderia ter sido uma coisa que significasse a vida ou morte de todos em Pandora. Então, digamos assim, inclusive o último chefe poderia até ser a própria Angel com os poderes descontrolados, digamos assim, com todo tipo de tecnologia, de robô se juntando para defendê-la, digamos assim, só por uma questão de autopreservação mesmo, sem que ela realmente quisesse aquilo. Então imagine o drama que seria o Jack tendo que lutar contra a própria filha para conseguir salvar o mundo. Nesse processo, a mulher dele seria ferida. Ele próprio poderia ter sido ferido, porque aquela máscara poderia ter sido... Aquela máscara que ele usa poderia estar escondendo um ferimento causado pela própria Angel. E aí depois ele tem que tomar uma decisão, que é conter os poderes da filha, que seria poderosa demais, porque se ele não fizesse isso, os poderes dela poderiam sair do controle, como já tinham saído, e poderia causar, digamos assim, a morte de todo mundo em Pandora. Só que nisso, quando ele conseguisse fazer isso, porque na verdade já seria um processo de ele ter que derrubar a empresa, a Hyperion e o presidente dela, então no final ele teria derrubado a Hyperion, teria conseguido controlar os poderes dela, iria precisar de toda a infraestrutura da Hyperion, e ele teria construído a personalidade que ele tem, que é uma personalidade de ditador, que ele apresenta em Borderlands 2, que seria praticamente o quê? Aquele cara que entende que ele está certo, que ele é o melhor, independentemente da vontade dos outros. Quer dizer, essa convicção de ditador você encontra em todas as ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita. Sabe? O Hitler tinha isso, o Mussolini tinha isso, o Fidel Castro também tinha isso, o Joseph Stalin também tinha isso. Essa convicção de que ele é o melhor para o povo, independente do que o povo queira. Então, assim, ao fim desse processo, nós teríamos um drama
terrível a ser solucionado. Nós teríamos, digamos assim, uma passagem do Handsome Jack do bem para o Handsome Jack do mal. Quer dizer, o Handsome Jack como o simples operário para o Handsome Jack ditador. E nós teríamos, digamos assim, todos os elementos que foram colocados em Borderlands 2 explorados em Borderlands Pre-Sequel. E aí sim, digamos assim, eu acho que essa é a história que não precisaria ser essa história que eu contei agora, essa é só, digamos assim, a minha interpretação do que eu queria que tivesse acontecido. Mas nós poderíamos ter tido uma grande história em Borderlands Pre-Sequel e não tivemos. Digamos assim, infelizmente o jogo não foi um jogo fantástico, maravilhoso. Pra quem é fã, tudo bem, dá pra jogar, é legal. Mas essa história do Handsome Jack poderia ter alavancado, sabe, o potencial do jogo lá pra cima. E não fez. Eu não gostei do final da história, eu achei muito fraco. E assim, eu acho que se tivesse sido da forma que eu mais ou menos da forma que eu pensei, poderia provavelmente ter sido muito melhor. O autor do Borderlands 2, ele teve muitas sacadas legais, é um cara inteligente pra caramba, acho que o nome dele é Anthony Burch. Mas assim, nós teríamos finalmente uma argumentação pra por que o Jack ficou do mal, por que a Angel foi contida. Nós teríamos vivenciado isso tudo. E acima de tudo nós teríamos ali, ó, o Jack já teve que conter os poderes da própria filha para salvar o mundo. Nada mais justo do que ele fazer o resto para salvar esse mesmo mundo. Nada mais justo do que ele simplesmente continuar a dominar esse mundo, que é o argumento que ele usa em Borderlands 2. Ele está levando a civilização. Olha, inclusive quando você passa pela cidade que ele domina, simplesmente isso toca o tempo todo. Olha, você tá no lugar, você tem o privilégio de estar aqui, você só precisa me obedecer. Então essa é a personalidade do Jack. E eu acho que isso foi muito pouco explorado em Borderlands Pre-Sequel. Pre-Sequel ficou parecendo que ele sofria de algum tipo de patologia mental, que ele era algum tipo de sociopata, e que isso foi aflorando ao longo do tempo. Mas não precisava ter sido isso. O Handsome Jack poderia ter sido realmente um cara bom, que dentro de todo um contexto, sabe, de terrível, de drama que aconteceu com ele, acabou virando um grande ditador. E é aí que eu acho que eles perderam a oportunidade de contar uma grande história, de ter tornado esse jogo muito melhor. Eu, como fã, fiquei decepcionado, queria ter visto uma história melhor. Os elementos já estavam ali. Eu acho que eles investiram um pouco em Borderlands Pre-Sequel. A minha interpretação é que eles estão investindo mais em Borderlands 3 para lançar em 2016. Mas sim, o fato de ter investido pouco não significa que eles não tivessem investido qualitativamente no jogo. Principalmente na história do jogo. Eu acho que isso ficou faltando. Bom, só queria compartilhar com vocês, digamos assim, a minha interpretação do que eu queria que a história tivesse sido. E vou ficando por aqui, esse vídeo já ficou grande demais. Valeu, galera, aquele abraço, tudo de bom, tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima e tchau.